Ó, Arnaldo, no São Paulo eu vivi uma eliminação de Libertadores em 2004, na semifinal pro Once Caldas, lá em Manizales, né? E ficou um... Não gosto de usar essa palavra, não tô achando um termo. Ficou um luto, vamos dizer assim, entre aspas, por um tempo muito longo. E a gente foi muito mal no Brasileiro, logo após a eliminação. A gente foi mal no Brasileiro, tanto que o Cuca, que era o nosso treinador na época, ele foi demitido logo depois. Pouco tempo depois, poucas rodadas no Brasileiro depois, ele foi demitido. Lembrando que a Libertadores naquela época era até o meio do ano só, né? Certo. Então ainda a gente estava no começo da primeira parte ali do Campeonato Brasileiro, né? O nosso luto demorou muito tempo. A gente, contra o Once Caldas, um time sem tradição nenhuma, a gente, sabe, aquela certeza de que estaríamos na final, não aconteceu. Então o luto demorou muito e a gente se perdeu. Não é fácil, Arnaldo, sinceramente não é fácil. Foi aquela época que até o Rogério e o Luiz Fabiano foram hostilizados pela torcida. Foram, né? E foram os mais cobrados, né? O Luiz e o Rogério, né? Eles foram os mais cobrados nessa eliminação. Mas o Luiz já tinha saída garantida, o Luiz já ia para o Porto já, né? Na verdade, ficou mais na conta do patrão essa daí, viu? Porque o Luiz saiu logo depois, né? Ficou mais na conta do Rogério essa daí mesmo. Trazendo para o grupo atual, o complicado é que tem um clássico daqui 2 dias. Daqui 3 dias tem um clássico. E que não vai ser em casa. Exato. Parando para pensar, eu não sei não se não foi melhor, viu, cara? Você mandar o jogo lá para Brasília, você sai um pouco do ambiente ali, faz uma viagem logo em seguida, quem sabe tenha sido bom. Mas, assim, Arnaldo, principalmente esses jogadores que eles mesmos assumem parcela da culpa, o Caleri, no caso, não é nem parcela, ele assume toda a responsabilidade da eliminação, e a gente sabe o quanto que ele sofre, o quanto que ele é dedicado, o quanto que ele vive aquilo ali, né? O quanto que ele... A palavra é essa, o quanto que ele vive o São Paulo, que ele vive o trabalho dele, né? Jogar machucado, o quanto que ele sofre pelo clube. Então, não é tão simples não, cara. Essa derrota, ela de ser digerida, demora um pouquinho. Espero que seja o mais rápido possível, principalmente para outros jogadores, porque, nós temos um clássico domingo, um clássico importante, que vale muita coisa para nós e contra um rival. Isso, para mim, faz muita diferença, cara. Ninguém tem nada de ver com a vida deles lá. Não é bem assim, cara. Clássico é um campeonato à parte. Para mim, sempre foi. Sempre que eu joguei um clássico, eu não queria saber se o adversário estava acima, estava abaixo. Clássico para mim era diferente. E eu vejo dessa forma ainda. Como torcedor, eu vejo dessa forma ainda. Como torcedor, analisando outra história, mas como torcedor eu vejo dessa forma. E dentro do clube eu vivia isso. Então é um jogo importantíssimo. Importantíssimo. E que, por incrível que pareça, o futebol me desmentindo mais uma vez, quem diria que um jogo com o São Paulo contra o Corinthians, o São Paulo como mandante, há pouco tempo atrás, falariam, o Corinthians tem grande chance de ganhar de São Paulo, hein, Arnaldo? Então, essa é uma questão para o final de semana. Eu quero ouvir o Wilsinho sobre o day after de um jogador numa eliminação dessa, né? Que eu acho que só vocês conseguem, de fato, traduzir. A gente está vendo ainda os lances aí, esse é o lance do pênalti. Eu não sei se vocês têm na agulha aí, galera, a declaração do Lucas pós-jogo, até para o Wilsinho falar um pouco sobre o jogador, sua responsabilidade depois de uma eliminação e a sensação de ter que reagir logo, de ter que, na partida seguinte, dar a resposta. Vamos ouvir o Lucas? Vamos rapidinho? Vamos lá. O Luciano disse que pediu para bater o pênalti que você desperdiçou durante o tempo normal e você não deixou. Foi isso mesmo que aconteceu? Você podia contar um pouco mais do lance? Coisas de jogo, coisas normais de jogo ali. Já estava definido quem bate, eu era o batedor. Peguei a bola, infelizmente errei, acabei pegando muito embaixo, a bola subiu. A gente está sujeito a isso, né? Mas como eu falei, no segundo tempo o time conseguiu reagir, conseguiu buscar, superou isso. Tivemos muita força mental. Fomos buscar e nos pênaltis depois, fatalidade, como eu falei, eliminação dolorida por conta disso, mas
não faltou entrega, não faltou dedicação da nossa parte. Lucas, Ele fala, né, especificamente assim, sobre a questão do pênalti. Na verdade, quem acompanha o São Paulo esse ano o São Paulo tem um primeiro batedor, desde o Carpini, que é o Lucas. Ele é o primeiro batedor do time, em todas as circunstâncias, né? Uma vez ou outra, ele cede a bola, como foi um jogo contra o Bragantino, que o São Paulo estava ganhando, o Luciano não fazia gol há muito tempo, tá? Acabou fazendo 2-0. Mas o batedor principal em 2024 é o Lucas. Fala um pouquinho para a gente como que é para o jogador esse luto, como disse o Renan, né? Que é uma eliminação muito dura do principal objetivo da temporada. Eu acho que é bem frustrante, Arnaldo. É o dia seguinte onde eles se encontram no CT, um olha para o outro e fala, cara, o que aconteceu? Onde é que erramos? Alguns gostam de ver o jogo, outros não gostam de ver o jogo. Acho que tem bastante conversa, sabe? Para mais ou menos entender a situação, ver o que dá para fazer de melhor e tal, mas cara, o processo, eu acho que tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa é que hoje mesmo, logo que acaba o treinamento, eles saem do CT, já tem que pensar no Corinthians, não tem muito tempo para ficar se martirizando, assumir a responsabilidade, erramos, responsabilidade nossa, deveria ter feito diferente, e é o próximo jogo, e é como se fosse também outra guerra, porque se perder para os caras, só piora a pressão, né? Só piora a falação, e aí a semana cheia vai ser aquela semana enorme que vai durar um ano, que os dias não passam, a pressão de quem fala, aonde você vai, os caras, não vai perder outra sábado, hein? Aí vem o parça, o seu parça corintiano, fala, não ganha de nós mesmo, vai ser obrigado a ficar 5 dias escutando letra, treinando, pensando no próximo jogo e só agrava. Então, o dia after, assim, é luto, realmente, acho que não tem outra palavra, não, é luto mesmo, porque todo mundo no CT ali vai estar cabisbaixo, vai ter os caras que nem vão te olhar na cara, vai ter os caras que vão tentar ali fazer uma gracinha, mas que não é o momento de fazer nenhuma piadinha, nem nada. É horrível, uma sensação horrorosa, mas, cara, eu acho que além de assumir a responsabilidade, da entrevista, fazer post, a postura no jogo contra o Corinthians, né? Como o Renan falou, talvez seja até melhor esse jogo fora, mas não adianta nada pedir desculpa, entrar em campo contra o Corinthians e não fazer diferente, não tentar se impor, não mostrar uma postura diferente. Eu acho que é entrar em campo contra o Corinthians e tentar vencer, é um clássico, acho que é o jogo mais gostoso de jogar, São Paulo e Corinthians, e a postura. A gente vai ver mesmo se eles estão sentidos, se a postura contra o Corinthians foi diferente. Tem aqui uma pergunta, uma observação do São Paulo campeão, que a temporada do São Paulo, segundo ele, é fraca e a campanha na Libertadores foi mais fraca ainda. Elenco de jogadores medianos. Para ser competitivo, tem que virar SAF para ontem. Tem essa... primeiro, a campanha do São Paulo na Libertadores não foi ruim, pelo contrário, né? A campanha do São Paulo na Libertadores teve uma derrota com o Tadieres na estreia, ainda com o Carpini. O São Paulo ainda tem a melhor defesa da Libertadores. O São Paulo sai da Libertadores sem ter perdido no mata-mata. Então, ruim não foi. Olha que eu já vi algumas que essas foram ruins, hein? Essa ruim exatamente na Libertadores não foi. A Carla Costa manda aqui. Alguns veículos da Argentina dizem que o Boca vem atrás do Zubeldia. É verdade? Ela pergunta. Não me parece, Carla. O Boca está com um técnico mais recente, fez uma troca recente. Essa hora vai começar muita especulação, né? O Zubeldia tem contrato até 2025, final. Acho que tem um monte de coisa para a gente discutir aqui em relação à continuidade e a participação dele daqui para frente, que eu acho também nessa situação de mobilizar os jogadores do técnico é importante depois de uma eliminação dessa e ver como é que ele consegue fazer isso, se é que ele consegue. E o Emerson Leão, que não é aquele, viu, Renan? Fala o seguinte: salve, Renan, meu parceiro. Vocês acham que esse time pode ser vencedor em 2025? Acham que tem uma boa base para o ano que vem? É a pergunta que ele faz para a gente começar a falar um pouco do ano que vem, que precisa ser construído esse ano, né?
Uma coisa é 2025 com Libertadores. A outra coisa é 2025 sem Libertadores. Fala um pouco sobre esse elenco que tem uma característica... É um elenco que tem jogadores muito experientes, alguns que ainda não decidiram se vão continuar a carreira, como o caso do Luiz Gustavo e do Rafinha, vários com muitos anos de São Paulo, e outros que são recém-chegados, né? Não tem ainda uma mescla, né? E que, como você vê o elenco para esse período restante do ano, se você entende que o treinador começará a misturar as coisas, que agora não vai ter o time do Brasileiro e o time da Libertadores, é só o time do Brasileiro, e projetando para 2025, Renan? Bom, primeiramente, primeiro um abraço para o Leão, um grande amigo que eu tenho de muitos anos, parceiro de arquibancada, de boteco lá no Morumbi, meu irmãozão, um grande abraço para ele. E, primeiramente, o Zubeldia, ele tem que, já que só tem um campeonato agora, ele tem que ter uma inteligência maior para analisar os adversários, né? Porque a gente não falou nada, porque está muito fresco na nossa cabeça a situação do jogo contra o Botafogo. Agora, o que ele fez contra o Inter foi uma piada. E de mau gosto. De mau gosto. Sendo que ele tinha opções para montar um time melhor para jogar contra o Inter. Para jogar contra o Botafogo. Então, ele tem que olhar os adversários. Pô, o Corinthians, ele tem que assistir os três últimos jogos do Corinthians, dar uma olhada a favor, que esses caras fizeram 8 gols, não sofreram nenhum. Qual que é o modelo de jogo que eles jogaram? Porque a mudança de modelo de jogo foi a partir desse, contra o Fortaleza lá, que ele mudou o estilo de jogo, o modelo de jogo, a família Dias, e que deu certo. Deu proteção à defesa e sustentação para potencializar a qualidade dos seus jogadores mais talentosos, vamos dizer assim. Certo? E o São Paulo também tem jogadores para isso. Mas primeiro ele tem que analisar os adversários. Pensando no futuro, Arnaldo, cara, o futebol brasileiro, ele é muito dinâmico. É difícil falar. A não ser que chegasse o Júlio agora, falasse, o nosso presidente, falasse assim, gente, faça chuva, faça sol, o nosso treinador, o ano que vem, é o Zubeldia. O Rafinha vai aposentar, o Luiz Gustavo vai aposentar, não sei quem vai aposentar. Nós vamos começar daqui, vamos sentar, vamos ver onde nós vamos chegar, se é com Libertadores, se é sem. Vamos sentar, vamos analisar as sugestões do treinador, mas é isso. Isso já é um início de planejamento. Só que no futebol brasileiro, não existe isso. Não existe isso. Se o Zubeldia perder domingo, se o São Paulo perder domingo, desculpa, não o Zubeldia, cara, a pressão em cima dele vai ficar muito grande, Arnaldo. Você sabe muito bem como é que é. Eu não estou pedindo aqui, nem a do Carpini eu pedi. Nem o Carpini eu achava que aquela loucura para ser demitido. Não vai ser com o Zubeldia que eu vou fazer isso. Mas você sabe muito bem como é que é. 2 eliminações seguidas, recentes, uma muito pertinho da outra, melancólicas. A do Atlético Mineiro uma piada também. Né? De um time covarde, de um time que não quis jogar, de um time que não quis ganhar, de um time que não quis disputar. De 2 times. Ao que quis disputar um pouquinho mais, passou. Entendeu? Então, é difícil falar lá na frente, sendo que o futebol brasileiro, os clubes são muito dinâmicos, são muito passionais, né? Tem essas indefinições de jogadores que não sabem se aposentam, se não. Tem que chegar nesses caras também. Esse já pode chegar já, falar, amigão, vamos, não vamos, qual é que é? Não, tchau, beleza. E, para já analisar os adversários, cara. Analisar os adversários. A gente faz um programa junto, a gente tem né, a gente participa de um canal juntos, o Wilson e eu, né, e que eu, principalmente, eu sempre cobrei. Não abre mão do brasileiro para dar muita prioridade só às Copas. Você não pode jogar fora o brasileiro. E mesmo assim, em algumas oportunidades deu certo. Né? Contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense, né? Agora, Cruzeiro, agora nessa situação aí, cara, complicado. Quando você é eliminado, tem o luto, tem a pressão psicológica, né? A pressão mental de cada jogador, aí é de cada um. Tem uns que estão cagando para eliminação. Tem outros que ficam sofrendo um mês, pô. O cara não dorme uma semana lembrando, puta, eu não fiz aquele gol. O Luiz Gustavo, que é um cara experiente, que viveu grandes vitórias, também muitas derrotas, é um cara que deve estar sofrendo.
Deve estar sofrendo. Ele não dormiu essa noite, tenho certeza absoluta. Então tem todos esses detalhes que devem ser, todos esses fatores que devem ser analisados, colocados ali à mesa para pensar em futuro recente, a curto prazo e a médio e longo prazo. E aí, né, Elcinho, emendando um pouco esse raciocínio do Renan, você estava falando da semana que não passa agora, né? Entre um jogo e outro, daqui a pouco tem data FIFA. Vou aqui citar o nosso grande Juca Pacheco, que vocês conviveram tanto, que era o assessor de comunicação do São Paulo. Eu era repórter, ele me dizia, olha, a galera fica falando muito joga muita competição, muita Copa, joga 3 vezes por semana. O que o jogador mais gosta, e treinador também, é jogar muito. Porque jogar pouco, sobra pouca vaga para jogar, sobra muito tempo para pensar, né? Então, e agora é esse cenário, né? São as partidas do Brasileiro em que agora 33 jogadores vão virar 11 ou 15, né? E nessa história está um pouco o restante desse ano, os objetivos desse ano que ainda restam, e o ano que vem. Então, é possível que a gente tenha, de fato, a partir do jogo com o Corinthians, um outro time, um outro sistema mais misturado, né? Para quem está de fora ou está ficando mais no banco, talvez seja um momento interessante também, né? É uma oportunidade de ali não tem mais o Banguzinho. Nosso Banguzinho, cara, acabou contra o Inter. Foi melancólico contra o Inter. Estava indo bem, foi muito mal escalado contra o Inter, morreu contra o Inter. E a partir de agora? Arnaldo, eu acho que 2 temporadas acabaram ontem, né? A do torcedor e a do Banguzinho, né? Acho que o Banguzinho tá de férias também, vai ficar ali de apoio, é igual você falou. É muito jogador para pouco jogo, pouca vaga, mas eu acho que o que nos resta agora, principalmente se a gente pegar degrau por degrau, é o planejamento. Primeiro do Zubeldia com o elenco, como ele vai se planejar para esses próximos jogos. Acho que agora, a partir do Corinthians, é força máxima, todas as rodadas para que a gente some o maior número de pontos possíveis. Alterações de esquema tático, não. Planejamento dele. Planejamento da diretoria. Eu acredito que deve ter alguma reunião. Vamos apoiar, vamos bancar o Zubeldia até o final, vamos dar a oportunidade dele de montar, porque ele não montou o elenco, nem o Carpini montou o elenco, quem montou o elenco foi o Dorival. Então, assim, vamos dar a oportunidade do Zubeldia se planejar para o próximo ano, contratar, vamos definir, porque, assim, até onde eu entendo de futebol, com todo respeito à história de Rafinha, Luiz Gustavo, dos caras dos nego velho, quem decide se fica ou não é o clube. Os jogadores decidem se continua jogando, né? Mas quem decide se fica ou não. Vão ficar, vão sair, beleza. Miramos quem tem que mirar, porque a gente sabe que o São Paulo demorou 9 meses para trazer um lateral esquerdo da Irlanda do Norte, que a gente nem sabe se ele vai jogar ou não. Então, assim, planejamento. Vamos planejar. Vai ficar, que fique claro, não estou pedindo a cabeça do treinador, tá? Vai ficar, vamos ficar. Chama o Zubeldia. Vamos iniciar o planejamento. Tá aqui, 30 e não sei quantos jogadores. Quem fica e quem sai, para a gente começar as movimentações. Não vai ficar, Zubeldia, até logo, muito obrigado, quanto antes, para já mirar o treinador, para dar a oportunidade do próximo treinador fazer o planejamento do elenco e da pré-temporada. Eu acho que tudo parte de um planejamento. O ano acabou? Não acabou. Tem ainda não sei quantas rodadas pela frente, eles vão ter que se planejar para ficar, para tirar força da onde que tiver que tirar, se reúne, briga, faz reunião, faz o que quiser, faz churrasco, o que eles quiserem. Terminar, como o Renan falou, agora é foco total no brasileiro para terminar na melhor posição possível. Mas eu acho que esse trabalho tem que ser definido o quanto antes, o planejamento. Zuba fica? É o nosso treinador? Zuba, quem fica? Para ontem. O planejamento tem que ser feito já para ontem, para dar liberdade e o tempo hábil da diretoria contratar, da diretoria se movimentar, dele planejar. Ele pode dar férias antecipadas para os caras mais velhos também, para eles voltarem, para eles terem um tempo maior de descanso. Eu acho que tudo é planejamento, conversa, reunião, planejamento, para que no próximo ano a gente consiga ter um ano competitivo também.